Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você não pode imaginar o quanto eu amo o teu canal. Essas histórias que você conta, Paulinho, acho bárbaras. Gosto de todas as histórias. E tenho uma queda especial pelas histórias da meia-noite, mas muito mais em função da minha avó, a vovó Doralice. Ela me influenciou demais nisso. A vovó Doralice, ela teve grande influência. A minha avó, desde a minha mais tenra idade, a minha mãe saía para trabalhar e a vovó Dora, como eu chamava, é Doralice o nome dela, mas a avó Dora, ela que tomava conta de mim. Ela sempre cuidou de mim, fazia minha comidinha. Tem uma coisa que a minha avó fazia comigo, e hoje eu quero comentar com os seus ouvintes, que tinha gente que criticava, mas a minha avó, como baiana que é, ela me ensinou a comer com a mão. Tem uma comida que é sequinha, se faz com... São bolinhos de arroz, você faz com a comida bolinhos de arroz, mas o feijão que vai nesse bolinho de arroz é um feijão sem caldo. Então fica aquele bolinho de arroz com feijão, com um pouquinho de farinha, fica uma delícia. E a minha avó tinha esse hábito, de vez em quando ela falava assim, eu vou fazer a comida de comer com a mão. A minha avó tinha isso, a vovó adora. Como eu gosto dessa minha avó, como eu a amo. Então a avó vai fazer a comida de comer com a mão. E ela me ensinou a comer com a mão. Ó, não é qualquer comida. Era uma comida especialmente preparada por ela, chamada de comida de comer com a mão. E eu amava esse dia. Pelo menos uma vez na semana, a vovó fazia a comida de comer com a mão. A minha mãe achava muito engraçadinho, meu pai não gostava. Porque a minha mãe era filha, né, da avó Dora, o meu pai era genro, então ele implicava um pouco. Mas são lembranças gostosas da minha infância. E especialmente eu me lembro das histórias contadas pela minha avó. E eu amava, tinha uma que eu amava, a história dos ciganos. A minha avó conheceu... Desculpe eu usar essa expressão, eu não quero parecer ofensiva, porque eu não tenho qualquer tipo de preconceito, até porque a minha avó amava os ciganos, tá? A minha avó, ela tinha 14 anos quando ela começou a conviver, é essa expressão que eu vou usar, com um bando de ciganos. Por favor, não leva a mal. Eu estou usando uma expressão que a minha avó usava, bando de ciganos, mas no melhor sentido da expressão, não é menosprezando a ciganada. A minha avó tinha 14 anos quando ela começou a prestar serviço para um bando de ciganos. A vovó conta o seguinte, que ela morava perto de um lugar chamado Serra da Tromba. Essa Serra da Tromba ficava ali no município de Piatã. É o município lá da Bahia. E por ali passa o Rio de Contas. E nas margens desse Rio de Contas, nesse município de Piatã, foi que a minha avó foi prestar esses serviços para essa ciganada, no melhor sentido de novo da expressão, né?
E participando com essa ciganada, a vovó viveu naquele ano passado. A minha avó tinha 14 anos, Paulinho. Depois eu vou revelar a idade da minha avó para que vocês façam as contas aí, tá? A minha avó tinha 14 anos. E vamos chamar tribo de ciganos, para não ficar falando bando de ciganos. A minha avó não fala isso por mal. Mas vamos usar a expressão tribo de ciganos. Uma tribo de ciganos atravessava ali Piatã e fez a armação das suas barracas, das suas tendas, às margens do Rio de Contas que nascia por ali. Então a minha avó dizia que aqueles ciganos, eles eram os autênticos. Ô vó, por que era autêntico? Eu perguntava. Não, eles vieram, esses ciganos, eles vieram da Romênia mesmo. Era uma caravana. A minha avó, né, a expressão dela, um bando de ciganada que veio lá da Romênia. Então eles chegaram aqui no Brasil, e já estavam já há muito tempo, muitos anos no Brasil, e por aqui, como todo cigano, nômade, né, não parava num determinado lugar. Isso é o que caracteriza o povo cigano e caracteriza um povo nômade, não para, né? A hora aqui, outra hora ali, e sempre que eles passavam por Piatã, armavam ali as suas tendas, as suas barracas, à margem do Rio de Contas, já no estado da Bahia, e a minha avó prestava serviço para eles. A minha avó diz, eu confio demais na minha avó, eu falei, vó, mas era bastante gente? A minha avó fala em 200 pessoas, eu acho muita gente. Às vezes eu paro assim para pensar, eu falo, mas quantas, vó? 200, entre criança, mulher, homem, os anciãos, os velhos, umas 200 pessoas. 200? A minha avó fica até brava comigo. Ela tá duvidando de mim? Umas 200 pessoas. Nossa, avó. E a avó fala do barô. Barô? O que é barô, vó? Ela fala, barô é o chefe dos ciganos. O barô era um homem já idoso. O nome dele era Teclos. Mas ele era muito sábio, esse Teclo. Benevolente, era o barô. O cigano chamava o barô. Você já falou com o barô? Era o Teclos. Esse Teclos, ele era viúvo. E ele tinha uma linda moça, uma moça chamada Samara, uma moça de 18 anos mais ou menos. A Samara era a rainha, sabe? Rainha daquela ciganada, a rainha da tribo, de tão linda que ela era. Além da beleza, a Samara também tinha alto grau de vidência. Diz que ela sabia tudo da vida das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, com aquela carta de baralho, ela falou minha vida inteirinha que ia suceder, acontecer, e aconteceu mesmo. Então aquela moça, a Samara, daquele bando de ciganos, desde pequena ela lia as cartas do baralho cigano com uma precisão espantosa. Ela era uma morena assim, esguia, usava moedas de ouro nas longas tranças negras. De ouro? As moedas eram de ouro ou eram douradas? Não, de ouro mesmo. Era moeda de ouro. Nossa, então eles eram ricos. Ih, cigano não é pobre não, minha filha. Me dizia, corrigia minha avó. Ciganado não é pobre não. Quando ele chegava em Rio de Contas ali, aquele comércio todo se movimentava, aquele povo todo ganhava dinheiro. Eles também ganhavam dinheiro com aquele movimento deles, mas ciganada rica, viu? Rica. Então essa moça, a Samara, ela tinha moedas de ouro nas longas tranças negras. O que eles não sabiam, mas logo viriam a descobrir, e da pior maneira possível, é que aquela ciganada, numa ocasião, e foi justamente quando eu fui trabalhar para eles, que eles estavam na terra de um coronel muito ruim de lá. Esse coronel, a minha avó prefere não dizer o nome, tá, Paulinho? Minha avó, ela tinha tanto medo desse coronel que ela prefere não dizer o nome, porque era um homem muito cruel.
muito cruel mesmo. E esse coronel, ele usava, sabe, aquelas armas de fogo, andava com arma de fogo, uma de cada lado, ele andava bem armado. Todos ali na região de Rio de Contas temiam esse coronel. E ninguém ousava atravessar seus domínios, suas terras, o que às vezes poderia resultar em morte lenta e dolorosa. E essa ciganada chegou lá em Rio de Contas, às margens do Rio de Contas, e acabou armando as barracas dessa vez num terreno que pertencia a esse coronel. Imediatamente o coronel, quando foi avisado, comunicado que a ciganada chegou nas terras dele, esse coronel reuniu um grupo de seus homens mais perigosos, capangas. Esse grupo, o pessoal chamava de capangas, assassinos mesmo. Assassinos, gente perigosa. E marcharam ao encontro dos ciganos. Esse grupo foi ao encontro dos ciganos, que ficaram apreensivos. Os ciganos ficaram todos assustados ao verem aquele grupo de homens armados se aproximando. E essa moça linda dos ciganos, a morena que tinha nos cabelos a moeda de ouro, a Samara, ela era muito sensitiva, muito sábia. Ela estremeceu quando ela viu surgir assim, de longe, no horizonte, o vulto sinistro daquele cavaleiro todo coberto de preto. Ele vinha montado num cavalo grande, e vinha todo coberto de preto. E aí a Samara, ela, onde estava, ela sentiu que algo muito grave iria acontecer. O coronel disse para a ciganada que todos seriam mortos por terem ousado invadir suas terras. E aí o pai da Samara, o Teclos, o pai da Samara, o Badô, ainda tentou argumentar dizendo que não, o senhor nos perdoe então, nós sabíamos que essas terras pertenciam ao senhor, mas a gente não teve em nenhum momento teve a intenção de roubar absolutamente nada, a não ser de armarmos as nossas tendas, as nossas barracas. Mas a gente vai se retirar. A gente se retira e imediatamente vamos embora daqui, vamos para outras terras. A gente não compra as terras, nós apenas armamos periodicamente os nossos barracos. Nós vamos embora, o senhor nos compreenda e nos perdoe pelo erro, pelo engano, pelo equívoco cometido. Mas foi inútil. Foi inútil. O Teclos, o pai de Samara, pediu perdão, pediu desculpas, mas o coronel não quis saber, não. E aí os capangas do coronel, armados com um facão, eles estavam com um facão tudo afiado, aquele facão que mais parecia era uma espada mesmo, aquele facão grande. Eles passaram a massacrar os ciganos indefesos com esses facões afiados. Foi quando o coronel que estava presente, sabe? Estava presente lá. Era ele que estava de preto montado num cavalo. Ele olhou assim para Samara. De cima do cavalo que ele estava, ele olhou para a cigana Samara. Os olhos desse coronel percorreram lascivamente o corpo da cigana, da moça Samara. Ela estava usando uma blusa franzida, uma saia vermelha, tecido esvoaçante, a saia presa à cintura por um cinto dourado, suas tranças negras ondulando ao vento, fazendo tilintar graciosamente as moedas de ouro. Os olhos do coronel nos saíram do busto, o busto virginal de Samara, aqueles peitos bonitos que Samara tinha. Depois que os olhos de coronel saíram dos seios da Samara, foram para os olhos esverdeados da Samara, a boca fresca e vermelha como um fruto silvestre da cigana Samara. E um desejo bestial dominou o coronel. Então o coronel
gritou, estava montado no cavalo dele, ele gritou lá de cima pro Barô, pro Teclos, Barô. Ei, para o ataque, gritou lá o coronel. Olha, escuta aqui, eu paro o ataque, eu deixo vocês irem embora em paz. Eu até perdoo o chefe dos ciganos aí, como é que é? É o Barô. Isso, eu perdoo o Barô se o Barô me entregasse a cigana. E ele apontou para Samara, que era filha do Barô. Se ele me entregasse a cigana bonita aqui, essa morena, se ele me entregasse a cigana, eu libero vocês e não tem mais ataque. Teclos, o Barô ficou indignado com a proposta indecente do coronel. Ficou indignado. Ele talvez fosse responder que jamais, mas a Samara, a cigana, a Samara, ela se apresentou à frente espontaneamente em sacrifício pelo povo. Tinha muita criança, sabe? Muito idoso, muita senhora. Como eu disse a você, minha neta amada, tinha uns 200 ciganos no bando. Então a Samara se ofereceu espontaneamente em sacrifício ao seu povo e disse para o pai que ela iria se imolar, se oferecer para salvar o seu povo como rainha cigana que ela era considerada. Nossa, aquilo foi uma emoção que tomou conta de todo mundo, minha neta querida. O Barô, o ancião Teclos, com os olhos cheios de lágrimas, reconheceu a nobreza ímpar do gesto de sua filha e, com o coração dele sangrando, abençoou a decisão da sua filha, Samara. Samara não derramou uma lágrima sequer. Ela se apresentou, disse que ficaria com o coronel, desde que esse não tocasse mais em ninguém do seu povo. O coronel prometeu que assim o faria. Então ela, Samara, montou na garupa do cavalo do coronel. E o coronel partiu com ela na garupa. Os ciganos, poupados diante do gesto da cigana, apagaram as fogueiras, desarmaram as tendas, as barracas, me pagaram, porque eles precisavam acertar, não era só a minha pessoa que trabalhava para os ciganos, muita gente, eu estava fazendo parte do bando, embora eu não fosse cigana, mas me pagaram. Mas Teclos, o Barô, ele teve um desgosto tão profundo, mas tão profundo, pelo destino de sua filha, que naquela mesma noite o Barô não suportou. Ele teve um ataque do coração. O Barô Teclos, o ancião, o líder dos ciganos, acabou morrendo. Acabou morrendo. Ah, minha neta, eu acompanhei tudo isso de perto. De um outro lado, coronel ruim. Quando ele chegou na casa da fazenda, ele, uma bela de uma casa, o alpendres que dava a volta na casa inteirinha, aquilo tudo cheio de rede, espalhado para tudo que é lado. A casa era grande, um conforto só, toda morada. Aí o coronel entregou a Samara aos cuidados de suas criadas e ordenou às criadas que banhassem a cigana, a Samara, que perfumassem Samara, porque naquela noite, naquela mesma noite, a Samara seria
só dele e de mais ninguém. Foi o que o coronel disse para as criadas. Eram as negras bonitas que trabalhavam lá para o coronel. Gente que ele nem pagava, aquilo tinha vida de escravo com ele. Samara, a cigana, ela, antes de se banhar, ela tinha levado consigo as cartas do baralho. O cigano procurou o baralho, tirou uma carta e saiu. Na mão de Samara ela viu a carta da morte. A carta da morte saiu para a cigana Samara. Obviamente que ela ficou triste, assustada com aquilo, porque ela era muito sensitiva. Mais tarde, vestida e adornada como uma rainha, ela foi entregue aos caprichos do coronel. O coronel tirou a virgindade da cigana Samara, tirou a virgindade da moça, abusou dela de tudo que é jeito, de tudo que é forma, de tudo que é maneira que você puder imaginar, minha neta, que deixou a Samara ferida e sangrando. Ao amanhecer, Aparecida, Cida, uma negra que servia lá o coronel, a Cida, Aparecida, ficou com muita piedade de Samara e vendo a moça do jeito que estava, toda ferida, toda machucada, ela disse que tinham preparado com mastruz. Ela misturou lá o mastruz na casa dela e aquilo era um santo remédio feito por Cida. Era uma mistura de ervas com mastruz. E ela tinha que levar a Samara até a sua casa para tratamento. O coronel, sabedor de que ela realmente, essa Cida, tinha muito talento para fazer isso, permitiu. E foi o que Cida fez, levou Samara consigo para casa e tratou-a com as ervas, com o mastruz, com essa mistura de remédios, tudo caseiro. Olha, minha neta querida, aquela foi a primeira e a última vez que o pérfido daquele coronel esteve com a cigana Samara. Foi apenas um capricho passageiro. Foi uma forma que o coronel encontrou de humilhar o povo cigano. Mas logo em seguida, a moça que ficou lá na casa de Cida que cuidou dela, Samara descobriu-se grávida. Estava grávida. Separada de seu amado pai e do seu povo cigano, Samara carregando no ventre o fruto de sua humilhação, Samara quis morrer. O Rio de Contas é um rio muito grande e ficava perto da nascente. Ali tem a serra e nessa serra tem uma linda cachoeira que se forma com o nascimento do Rio de Contas. Então Samara, como ela queria morrer, ela pensou, olha, vou me pular da cachoeira da nascente do Rio de Contas. Eu vou subir lá no alto da cachoeira e vou me pinchar de lá pro vazio e vou acabar com a minha vida. Mas Cida, a negra, a prestadora de serviço, a criada do coronel, não ia deixar ela fazer. Não vou nunca permitir que isso aconteça com você. Samara, jamais, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da criança que tem em seu ventre. Pode confiar. E a negra, a Cida, ela se desdobrava a cuidar da Samara com tanto empenho, carinho e amor. Pois a Samara acabou ficando os 9 meses da gravidez junto com Cida, até que deu à luz a uma menina e a própria Cida foi a parteira. A própria Cida foi a parteira no nascimento da menina. Mas Samara não resistiu. Samara teve uma complicação na hora do parto. A menina, sim, a menina nasceu, veio a vida com saúde, mas Samara teve uma hemorragia, depois uma febre, e isso somando-se ao desgosto, o desgosto de sua alma. Ela que era a rainha cigana, que era altiva demais,
para suportar tamanha degradação, não suportou, sucumbiu. E ela, a rainha, Samara, acabou morrendo. Mas antes dela fechar os olhos para sempre, Cida testemunhou, Cida nos contou, Cida contou para todo mundo que Samara, antes de fechar os olhos para sempre, amaldiçoou o coroné, profetizando que a menina que ela havia tido, que havia nascido com a ajuda de Cida, profetizando que a filha de ambos, que acabara de nascer, um dia, a filha deles iria matar o coronel. Ela disse isso. Um dia, a minha filha há de matar o coronel. Cida ficou penalizada. Cida chorou muito e deu uma sepultura digna à infeliz cigana Samara. Nós fomos na sepultura de Samara. Nós fomos ajudar no enterro de Samara. Naquele tempo não tinha caixão, não tinha caixão. Era uma coisa só para gente muito nobre. E Cida era só uma serviçal. Então ela embalou o corpo de Samara num lençol branco, branquinho, com aqueles olhos que ela mesmo fazia em casa. Ela fazia uns olhos de um coco especial. E ela dizia que aquele óleo ele era benzido, era um óleo bento. Ela passou por todo o corpo de Samara e embrulhou o corpo de Samara naquele lençol branquinho. E foi assim que ela baixou a sepultura, tendo-nos como testemunhas. Ah, minha neta, eu tive lá, eu vi de perto. Cida criou a recém-nascida órfã, mas criou como filha e deu à menina como homenagem o mesmo nome, Samara, o mesmo nome da mãe, Samara. Alimentou-a com leite de cabra, porque ela tinha bode e cabra em casa, tinha um bando deles lá. Pois com leite de cabra a menina foi criada, cresceu forte, sacudida. A menina cresceu alegre também, brincando com as outras crianças. Samara, a menina, vivia correndo para baixo e para cima. Jamais o pai desalmado, coroné, soube da existência dessa menina. Ele nunca soube que aquela menina, que agora morava e vivia com Cida, ele nunca imaginou que fosse filha dele. Aliás, já perdera a conta, coroné, de quantos filhos bastardos ele tinha nesse mundo. Oh, meu Deus do céu! Homem desalmado, a mulher que ele encontrasse pelo caminho, ele estuprava. Quantos e quantos filhos tinha aquele miserável daquele coronel? Algum tempo depois, coronel, apesar da idade, se casou lá com uma outra fazendeira, uma mulher também abastada, rica, dona de outras fazendas, um casamento arranjado, coisa de interesse. Enquanto isso, minha neta amada, nós acompanhávamos de perto o crescimento de Samara. Samara crescia em graça e beleza, muito parecida com a mãe dela. Nossa, a cara da mãe. Pois Cida guardou até as moedas de ouro que a mãe usava no cabelo. E depois que a menina pegou uma certa idade, ela começou a colocar umas moedinhas também no cabelo de Samara. Ficava mais parecida com a mãe ainda. Sua beleza e semelhança eram impressionantes. Então, assim, o tempo foi passando. Samara foi crescendo, movida por um impulso. Aí sim é que vem o mistério, minha neta. Movida por um impulso misterioso, a moça, já com 18 anos, a Samara, prendeu as moedas em seus negros cabelos, as moedas de ouro que pertenceram à mãe dela e que Cida tinha guardado. Mas só que essas moedas Cida não dava na mão de ninguém, nem na mão da Samara, porque ela era menina. Mas quando ela fez 18 anos, ela entregou para Samara.
as moedas de ouro. Então a menina, quando fez 18 anos, colocou aquelas moedas de ouro no cabelo e foi admirar-se nas águas do Rio de Contas. Era raro espelho. Cida não tinha espelho em casa. Não tinha, não. Não tinha, vó? Espelho? Não tinha nada. Era raro. A pessoa, para olhar no espelho, muitas vezes se valia da água do rio. E ela se achou linda, sabe? As moedas no seu cabelo pareciam estrelas. E aí a menina, Samara, nas margens do Rio de Contas, naquele lago que o rio formava depois da cachoeira, para depois ir se tornando um rio caudaloso, grande, imponente, que rasga todo o estado baiano. Na beira daquele lago ela começou a dançar graciosamente, na beira das águas. Ela começou a dançar uma canção que ela mesmo cantava e que lhe foi ensinada por Cida, porque Cida havia aprendido com a turma dos ciganos. Nesse momento em que ela está ali na beira do rio, daquele lago da água do Rio de Contas, dançando e cantando, nesse momento, ó quem surge, o coroné. O coroné que há muitos anos não pisava naquelas terras, porque tinha casado com outra fazendeira, essas terras eram distantes. Há muito tempo que o coroné não vinha visitar as próprias terras dele. Ele vinha chegando a galope e vinha, como sempre andava, com os capangas armados. Era um revólver de cada lado, além de facão que parecia espada. Quando o coroné chega ali, que ele vê aquela graciosa moça dançando sozinha, uma canção misteriosa, e ouviu o tilintar das moedas de ouro balançando em seu cabelo, o coroné ficou branco de cera. Ficou branco feito cera o coroné. Seus cabelos se eriçaram. Lembrou então da infeliz cigana de quem ele abusou. E ele, coronel, exclamou: mas meu Deus do céu, é ela? É ela? Aquela maldita cigana do inferno voltou para se vingar de mim? Só que esse é ela? Aquela maldita cigana do inferno voltou para se vingar de mim? Foi tão forte, foi tão feroz, preocupou tanto o coroné, preocupou tanto que ele teve um derrame cerebral, e ele caiu, foi duro de sua montaria, caiu morto no chão, fuzilado pelo derrame que teve nos miolos. Nos miolos é o mesmo que cérebro. Teve um derramamento de sangue nos miolos do cérebro. Caiu duro, caiu já morto da sua montaria. O que causou espanto para os capangas, que nunca viram uma morte tão repentina. E diante daquelas palavras ditas pelo coronel, e aquilo se espalhou por toda aquela região. E aí foi quando Cida contou para a menina Samara toda a história de sua falecida mãe. E contou o que a mãe disse antes de morrer, aquelas palavras. Cida havia gravado. Cida havia gravado. A cigana Samara, pois ela havia dito aquelas últimas palavras antes de morrer. Pois a minha filha, que por uma infelicidade também é filha desse miserável coronel, um dia, ela o matará, coronel. Ela o matará. Samara vingará a morte de meu pai e a minha morte. E tal qual dissera a cigana, aconteceu. A menina não precisou mover um dedo. Bastou que o coronel a visse
para que tivesse morte tão fulminante. Essa é a história, minha neta, que eu queria te contar essa noite. Pois é, Paulinho Boa Pessoa, minha querida avó Dora Alice, me contou essa história de quando tudo começa, quando ela tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Só que 85 anos antes, isso se deu lá no famoso Rio de Contas, lá onde nasceu a minha avó, pertinho da Serra da Tromba, ali em Piatã. Ê, Piatã! A minha avó contava essa história. Eu sou Vanilda, a sua neta. Espero que vocês tenham gostado. E breve eu volto com outras histórias.